A paz do Senhor Jesus e um dia de bênção a todos. Eu sou Rafael Santos e estou aqui para, nessa primeira videoaula desse curso Dons Espirituais, dar uma introdução acerca desse curso, acerca desse assunto. E nada melhor do que introduzir esse assunto pegando o texto base a qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Coríntios. Vamos ler lá, para darmos a introdução. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que era gentis levado a ídolos mudos, conforme eram os guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito a fé, a outro pelo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Aqui está o texto base desse curso Dons Espirituais. E eu quero dar uma orientação muito importante acerca desse curso e acerca desta carta. O apóstolo Paulo nunca repreendeu a igreja de Coríntios acerca de deles deixarem o Espírito Santo de Deus fluir, não. A repreensão do apóstolo Paulo acerca dos dons era acerca do uso dos dons espirituais. O apóstolo Paulo vem direcionando alguns capítulos para orientar a igreja de Coríntios a não deixar o Espírito Santo de Deus fluir, não, mas fluir de uma maneira organizada e segundo os padrões e a orientação do Senhor. O apóstolo Paulo vem reorganizando os dons espirituais. E para nós termos um entendimento maior, eu peguei o significado da palavra dom. Dom, do grego charismata, que quer dizer sem merecimento, ou em outras traduções, sem méritos. Pelo significado da palavra, já desce sobre a minha vida uma grande responsabilidade. Eu recebi uma dádiva do Senhor, eu recebi uma virtude do Senhor, e essa virtude foi dada a mim sem merecimento nenhum. Então, se eu ganhei esse dom sem merecimento, eu tenho que zelar por ele. E o mais importante é o dono do dom, não é aquele que recebeu. E quando eu entendo isso, eu consigo deixar o Espírito Santo de Deus fluir na minha vida, e o dom que o Senhor me deu, ele vai ter produtividade para o reino do Senhor. Uma outra palavra também que o apóstolo Paulo vem orientando a igreja de Coríntios, que é muito importante, ele diz: não quero que sejais ignorantes. Essa palavra ignorante, sem conhecimento. Nós temos que entender que a falta de conhecimento da igreja de Coríntios é acerca do uso dos dons espirituais. Aí ele vem dizendo embaixo: eu quero vos fazer compreender, ou seja, dar entendimento. Eu vou escrever uma carta para vocês, a minha mão, e nessa carta vai ter as diretrizes. O conhecimento de vocês vão ser aberto, e vocês vão sair desse patamar de ignorante acerca do uso para a compreensão de usar os dons espirituais da forma no qual é da vontade do Senhor. E outras três palavrinhas nessa introdução que vai abrir o nosso entendimento acerca dos dons espirituais, é que o apóstolo Paulo dizendo: diversidade de dons. Diversidade é variedade. Se você for olhar, 9 dons espirituais, onde nós lemos, dividido em 3 classes de revelação, poder e inspiração. Aí você pode me perguntar: Rafael, tem algum versículo que vai fazer essa divisão dessas classes? Não há nenhum versículo, não. É pelas manifestações
que a teologia vem repartindo em 3 classes, e para quem estuda a palavra, para quem é um amante do conhecimento da palavra, fica até melhor de obter um conhecimento, uma direção acerca dos dons espirituais. A outra palavra é operações. Na etimologia da palavra, operações é ação de Deus, trabalho de Deus, manifestações. Então, nessa diversidade, nessa variedade, vai acontecer operação, ou seja, uma ação de Deus. E nessa ação de Deus ele vai usar quem? A igreja. A igreja como indivíduo e a igreja como coletivo. E não pode se perder esse propósito, desse uso, dessas operações, dessa ação de Deus. Qual é o propósito, Rafael? O crescimento da igreja, o estabelecimento do reino do Senhor na terra e o mais importante, o nome do Senhor, ele ser glorificado. É para isso que os dons espirituais foram dados para a igreja do Senhor. Eu gosto muito dessa parte de operações e manifestações, que Efésios 3:10 vai nos dizer que a multiforme sabedoria do Senhor é manifestada pela igreja. Eu costumo dizer que nós não podemos prender Deus, seja numa caixinha de sapato ou numa caixinha de fósforo. Deus, ele é amplo. Então, Deus que dá diversidade de dons, ele vai operar e vai se manifestar. A ação dele vai ser de várias formas, mas com o propósito do nome dele ser glorificado. O Salmo 103 eu gosto muito e vai mostrar um pouco da grandeza desse Deus. É que Deus diz que Deus, ele se encurva para ver o que está nos céus e na terra. Um Deus grande, tem operação grande, tem ação grande, mas não pode se perder o propósito do nome dele ser glorificado. E a terceira palavra que o apóstolo Paulo vem dizendo, útil, utilidade, que serve. O apóstolo Paulo vem dando uma orientação poderosa que diz que quem reparte os dons espirituais, particularmente é o Espírito Santo. Aqui minha mente já abre. Se o Senhor não me deu um dom espiritual específico, é porque na triagem que o Espírito Santo, Deus, ele faz, na minha vida não vai ter utilidade. Só vai ter utilidade na minha vida os dons espirituais que vão fazer a minha vida se desenvolver, o ministério se desenvolver, a obra do Senhor em si se desenvolver. Então, calma, se Deus não te deu esse dom espiritual que você quer, é porque na sua vida não haverá utilidade. Nós precisamos ser maduros espiritualmente para entender isso. Então vamos lá, diversidade, há várias operações e dentro dessas operações vai haver uma utilidade. Dentro dessa utilidade eu coloco aqui o propósito de Deus. Só vai haver utilidade se o propósito for glorificar o nome do Senhor. Mas Rafael pensava que os dons espirituais na vida de um servo era para projeção própria. Nunca foi. Eu pensava que era projeção da igreja em si, no algo primário, nunca foi. O propósito de Deus deixar os dons espirituais, esses dons serem usados da maneira qual Deus ele quer, únicos, exclusivamente, o nome do nosso Senhor, ele ser glorificado. Que Deus ele possa, nesse dia, iluminar a sua mente, trazer essa compreensão ao seu coração e você deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, que com certeza essa palavra utilidade se manifestará no seu ministério e o nome do Senhor será glorificado. Guarde esta orientação. O importante não é o vaso, e você também não é vaso de ouro, não é vaso de prata, não é vaso de ferro ou vaso de aço. Você é um vaso de barro. E a importância desse vaso de barro é a excelência que está dentro dele, que se chama Espírito Santo do Senhor. Enquanto você compreender isso, ele vai te usar e você vai ser canal de bênção com essa dádiva poderosa que o Senhor deixou para mim, para você e para a igreja no coletivo. Entenda isso, que as bênçãos do Senhor seguirão sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe nesse dia, que a mão do Senhor te instrui, te orienta e o nome do Senhor vai sendo glorificado
e você vai ser um instrumento de Deus para vidas. Seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus.